Então hoje a gente vai conversar sobre duas palavrinhas que são uma das mais frequentes, mais comuns, mais usadas da língua inglesa, mas que podem causar bastante confusão no estudante. E o que eu vou mostrar hoje para vocês, então, passa clareza sobre uma questão além da conta de só essas duas palavras. Você vai ganhar clareza sobre um fundamento do estudo de idiomas bem legal. E você vai pegar isso ao longo desse encontro. Eu tenho certeza que depois dessa conversa que a gente vai ter hoje, você vai ter os olhos bem mais abertos em relação a muitas coisas que você não sabia como lidar na língua inglesa. Então vamos lá para cima? Vou começar aqui compartilhando a minha tela. Beleza? Deixa eu ver se está chegando aqui certinho. Está chegando. Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai conversar hoje, na verdade, tem um nome técnico para isso que a gente vai... que a gente consegue encontrar, caso você encontre em materiais didáticos ou umas outras fontes, tem um nome técnico para isso, que são os demonstrativos, tá bom? Que são aquelas palavras que a gente usa, adivinha, para demonstrar, a gente usa para demonstrar as coisas. Deixa eu colocar um cinza um pouco mais escuro, que esse acho que está um pouco claro demais. Aqui melhorou, tá. São os demonstrativos. E na nossa língua a gente tem demonstrativos, que são aquelas coisas que você aponta, ó, isso, aquilo, aquele, aquela. Então a gente tem demonstrativos no inglês. Quer ver? Eu vou colocar alguns aqui, ó. Isso, isto, aquilo, aquela, este, esta. Então a gente tem vários demonstrativos na nossa língua. A gente até muda por causa de gênero, né? A gente fala aquela e aquele. Porque as nossas palavras no português elas têm masculino e feminino, né? Mas no inglês isso não acontece, em inglês é um pouco mais fácil. E enquanto a gente tem esse baralho, essa cacetada de demonstrativo em português, em inglês é bem mais simples, é bem mais fácil de entender esses demonstrativos, porque é o seguinte, a gente só tem dois, tá bom? Nos demonstrativos do inglês, só existem dois. Por hora eu quero que você guarde isso, tá bom? Que existem dois, e aí mais pra frente a gente vai fragmentando mais. Mas por hora eu quero que você guarde isso. E quais são esses dois? This e that, que é justamente o tema dessa aula. Então, agora que você já sabe o que é demonstrativo, você sabe que eles são usados então para você apontar as coisas. Isso, aquilo lá, essa coisa aqui, este, estas. Enfim, basicamente os demonstrativos vão fazer essa função. A gente vai começar vendo o this e that. E eu vou tocar rapidinho aqui na questão da pronúncia dessas palavras, tudo bem? Porque como vocês estão vendo aqui, essas palavras começam com TH. TH. E esse TH no inglês, ele produz um som que é um som que a gente não tem na nossa língua. A gente não tem esse som no português. Que é o seguinte. O TH... Vou fazer um enter aqui. O TH é produzido com a ponta da língua entre os dentes. Imagina alguém que tem a língua presa em português e vai falar, por exemplo, a palavra sal. Essa pessoa vai falar thou. Ela vai falar thou. Ela vai colocar a ponta da língua entre os dentes. E é justamente essa posição, com a ponta da língua aqui, não precisa colocar a língua toda para fora, mas é só a pontinha mesmo. É justamente essa posição que você vai usar para poder fazer esse som do TH. Só que aí você coloca a ponta da língua entre os dentes e produz voz, faz como se fizesse um som de V, de vibração mesmo, só que com a pontinha da língua aqui. Tá bom? E se você não consegue fazer esse som agora, tá tudo bem. É só para você ter uma referência de como ele é feito mais ou menos. Se você não conseguir fazer esse som agora, pode pronunciar como se fosse um D mesmo. This e that, não tem problema, você vai ser entendido. Mas é só para pontuar para você como que vai ser realmente pronunciado em inglês quando você ouvir um nativo falando. Tudo bem? Inclusive, às vezes, você assistindo o filme, você até percebe o ator colocando claramente a ponta da língua entre os dentes. Você até vê a ponta da língua dele ali saindo entre os dentes. Só para você entender como que isso vai ser produzido. Então, esse som aqui, você vai fazer ponta da língua entre os dentes. E o resto? Fazendo esse som do TH, você vai pronunciar como se essas palavras fossem assim, ó. This, this, this. Sabe o nosso som do E? E. Então, this, this. Você não vai pronunciar these. Você vai pronunciar this. E aqui você vai pronunciar that.
this, that. This, that. Tudo bem? Isso aqui é só para você ter a referência de pronúncia. É muito diferente falar these e falar this. Aqui eu quero que você fale this, tá? Igual tá aqui. This. Então, beleza. Falamos um pouquinho sobre a pronúncia e agora a gente consegue continuar falando sobre essas palavras sem problemas. This e that. Quando que eu vou usar um e quando que eu vou usar outro? A primeira coisa que você precisa saber é sobre o this, que ele é usado para coisas perto de quem fala. Então, se eu sou o falante, tudo que está aqui ao meu redor, está comigo, eu posso chamar de this. Por exemplo, this. Ou então, this. Ou então, this. Percebe? São coisas que estão aqui comigo, perto de quem está falando. E o that é o contrário. That é usado para coisas afastadas de quem está falando. Então, por exemplo, tá vendo aqui na minha parede, aqui no fundo, a uns 3 metros atrás de mim, 3, 4 metros, tem uma parede, tem uns quadros? Aquele quadro aqui, que está bem no meu dedo aqui, é that. Por que ele é that? Porque ele não está aqui comigo. Ele está lá longe, então eu chamo de that. Aqui do meu lado direito tem uma mesa. Eu chamo essa mesa de that. Bem? Então, essa é a lógica. Tá comigo, this. Tá semigo, that. Tá longe de mim, é that. Então, por exemplo, se eu estou conversando com você, você está aí me ouvindo e você está segurando alguma coisa. Tem alguma coisa aí que você está segurando na sua mão. Vamos supor que você está segurando o seu celular na sua mão. Eu aponto para o seu celular, eu vou chamar de this ou de that? De that. Por quê? O seu celular está com você, não está comigo. Se o seu celular estivesse comigo, eu poderia chamar de this. A partir do momento que você está com o seu celular aí, eu chamo de that. Por quê? Está com você. Entendeu? Essa é a lógica. E é isso que você precisa guardar. E quando você foca simplesmente nisso, quando você foca só nisso, a sua vida fica fácil. Te prometo que a sua vida fica fácil. Porque onde começa a confusão? Começa a confusão quando, no inglês, a gente tem 2 palavras para isso. E no português a gente tem 3. Que são isto, isso e aquilo. A gente fala, existem 3 para o português e 2 para o inglês. E aí, como é que eu vou entender essa associação? Se você focar nisso aqui, sua vida está resolvida. Porém, caso você queira associar, até dá para fazer uma regrinha para isso, porque é o seguinte, por padrão, no português, a gente tem que chamar tudo que está perto de nós de isto. Já isso, por regra, é tudo que está perto da pessoa com quem eu estou falando. E aquilo, então, por exemplo, naquele exemplo do celular que eu falei, eu ia chamar o seu celular de isso, né? Por regra, porque isso é o seu celular que você está segurando aí. E aquilo, a gente chama tudo aquilo que está longe de nós dois. Então, eu estou conversando com você, está longe de nós dois, eu chamo de aquilo. Tudo bem? A gente entende isso. Só que qual é o problema? A gente não respeita isso em português. Eu, por exemplo, eu nunca uso a palavra isto. Eu não lembro de mim usando a palavra isto. Eu sempre falo isso. Se eu estou segurando, eu falo isso aqui, isso. Eu chamo de isso mesmo estando segurando. E aí, qual é o problema? Quando a pessoa pega uma frase, por exemplo, assim, ó, this is my phone, que significa este é o meu telefone, aí o tradutor vai lá e chama essa frase, traduz como isso é meu telefone. Aí o estudante fica doido, porque tá errado, se tá escrito isso, é porque é perto de quem tá falando, devia ser isto é meu telefone. Só que olha só, a confusão do estudante tá no português. O inglês ele entendeu, e ele tá se preocupando com português. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser um entendedor de inglês? Ou você quer ser um tradutor de inglês profissional? Porque, até onde eu sei, você quer ser um entendedor. Você quer olhar para essa frase e entender que this is my phone, este é o meu telefone. Agora, se eu vou traduzir como esse é meu telefone, este é o meu celular,
Esta coisa é meu telefone. Essa coisa é o meu celular. Você pode traduzir de qualquer forma que você quiser, desde que você entenda a essência. Então, pega isso aqui e joga na lata do lixo. Por favor. Se você jogar isso aqui na lata do lixo e focar só nisso aqui, sua vida fica mais fácil. Tá bom? Então, essa é a apresentação inicial que eu queria dar para você de this e that, que são os nossos demonstrativos aqui, que são usados para demonstrar, apontar as coisas. Tudo bem? Nessa primeira parte? Então, entendida a essência dos nossos demonstrativos, a gente consegue começar a criar algumas coisas. E para começar a criar, eu quero te mostrar como é que você afirma. Isto é, aquilo é, isso é. Afirmar mesmo. Porque uma coisa é eu só pegar e falar this, que significa isso. Outra coisa é afirmar e fazer uma frase sobre isso, né? Isso é, tananana. E para isso, você vai conjugar this e that usando is. Então você vai falar assim, ó, this is, que significa isto é, ou isso está, tudo bem? Só para esclarecer que você não vai falar this, você não vai falar this am e nem this are. Você vai usar this is, tá? Então isso é, isso está. E caso esteja afastado de você, você vai falar that is, que vai significar aí. Eu vou colocar aquilo, tá? Só para facilitar a nossa vida. Aquilo é, aquilo está. Mas lembrando, that pode ser usada para uma coisa que está perto de você que está me ouvindo. E isso que está perto de você que está me ouvindo não é aquilo, é isso. Então, cuidado. Só estou colocando aquilo para que seja uma coisa bem separada do this, mas saiba que that pode ser traduzido como isso. Pode ser traduzido. Mas se você pegou a essência disso aqui, isso aqui não vai te confundir agora, tá bom? Vou colocar aquilo só para ficar diferente. Então, agora a gente tem tudo que a gente precisa para poder começar a fazer as nossas afirmações. Tudo bem? Deixa eu ver como é que tá o chat aqui antes da gente avançar. Teacher, what's the name of the program you're using? I'm using Google Docs, ok? Fala, Wallace. Tanta coisa no português, isso, aquilo, eu uso isso aí. Muito bom, isso aí. Beleza. Então, aparentemente, tá tudo certo por enquanto. Vamos seguir em frente? Vamos começar a fazer afirmações aqui com this e that. Olha só essa frase. That is wrong. Que significa isso é errado. Ou pode ser também, né? Isso está errado. Dependendo do contexto, vai que a pessoa, você está conversando com alguém, a pessoa te trouxe alguma coisa assim para você, aí você aponta e fala, that is wrong, que significa isso está errado. Ou então alguém te conta, fala assim, nossa, cara, ontem eu zoei o amiguinho ali, aí você fala para ele, that is wrong, que significa isso é errado. Então você pode usar para todos os dois casos, tá bom? Cecília, que bom, o pessoal tá curtindo. Vamos seguir então. Agora vamos supor que eu quero afirmar que isso é alguma coisa. Eu quero apontar e falar, isso é um microfone, isso é um celular, isso é uma mesa. Aí você vai falar assim, ó, this is a, isto é um. Lembra que a gente recentemente teve uma aula de a ou an? Que você pode usar para falar uma de alguma coisa. Você usou a aqui. Então, isso é um. Pode colocar qualquer coisa aqui, ó. This is a car. Aponta para o carro e fala assim, this is a car. Significa isso é um carro. O que a gente entende aqui? Esse carro está perto de mim. É perto de mim que está falando. O carro está aqui do meu lado. This is a car. Agora, um caso interessante, que se você me mostra, imagina o seguinte, você chega assim e fala, nossa, pá, Vinícius, comprei um carro novo, dá uma olhada no meu carro. Esse tem um baita carro, você chega com, sei lá, uma Ferrari na minha frente. Eu vou olhar e falar, man, that is a car. Qual é o caso, qual é o sentido que eu tô querendo trazer aqui? Falando assim, cara, isso é um carro. Com aquele sentido de, agora isso sim é um carro, é isso que é um carro. Sabe, dando aquela ênfase de, nossa, que coisa legal, né? That is a car, isso é um carro. Ou eu posso simplesmente apontar para um carro e falar, that is a car, isso é um carro.
Posso negar? Posso negar. Posso falar assim, ó. That is not a car. Isso não é um carro. Tá? Então, posso fazer uma afirmação, posso fazer uma negação, tranquilamente, posso usar os dois casos. Eu vou falar depois sobre coisas físicas ou abstratas, tá? Eu só não vou tocar nesse ponto agora para não confundir, porque tá tudo indo bem por enquanto, mas depois eu toco nesse ponto. Beleza. Então, essa é a ideia inicial, que você consegue afirmar falando que é coisas. Vamos continuar aqui. That's just painting. Oops. Painting. Isso é só uma pintura. Então, that is just a picture. Isso é só uma foto, uma figura, enfim. Você pode fazer vários tipos de afirmações interessantes com this e that. Só que this e that também sofrem algumas contrações, que é o seguinte. O this is, ele não vai ser contraído, tudo bem? Ele sempre vai ficar this is. Porém, o that is, por sua vez, ele pode se transformar em that's, tá bom? Só para você... Olha, até pediu para eu colocar that's aqui, mas olha só. O that is, ele pode ser falado that's. As coisas ficam mais rápidas quando você fala that's. Então, essa frase aqui, ó. That is not a car. Eu poderia ter falado aqui, ó. That's not a car. Isso não é um carro. Qual é a diferença entre uma e outra? É a mesma coisa. É só uma questão de contração, porque quando a gente vai falar a linguagem falada é rápida. Dificilmente eu vou falar that is not a car. Eu vou falar that's not a car. That's not a car. Porque a linguagem falada é mais rápida. É como na nossa língua, que a gente pega o para o e transforma em pro. Isso aí é pro Carlos. Pro. É para o, só que a gente transforma em pro para a linguagem ficar rápida. Então, inclusive, a frase que a gente tinha aqui em cima, ó. That is wrong. Eu poderia ter falado that's wrong. Que significa isso é errado. Ou isso está errado. Poderia também dizer that isn't a car. Poderia. Aqui, ó. That is not a car. Aí, quando você aprende a pronunciar, aprende a conjugar bem o to be, né? O I am, you are, it is, she is, we are, they are. Quando você aprende a trabalhar isso bem, fica tranquilo para você entender esses casos assim também, ó. That isn't a car. E assim, não tem a questão de qual soa mais nativo, não. Ambos podem ser usados, ambos acontecem, ambos existem, significam a mesma coisa. Porque o is not, ele pode se transformar em isn't também. Mas, por um lado, o that is pode se transformar em that's, e aí o not fica aqui solto. Então, os dois casos existem, na verdade, os três casos existem. O menos falado é esse aqui, porque esse aqui é bem formal, bem pausado, e tempo é dinheiro, então você não dificilmente vai falar assim gastando tanto tempo. Nem é tanto tempo assim, né? Mas é muito, muito engraçado como a gente reduz a língua o máximo que a gente pode. E nesses dois casos aqui, apesar dos dois soarem nativos, estarem certo, posso usar, eu tenho a sensação que quando você fala assim, você enfatiza ainda mais o não. Se falar, that's not a car, e falar, that isn't a car, that's not, tem mais força no não. Tipo, isso não é um carro. É como se você estivesse querendo contrariar alguém. A pessoa, não, that is a car. Aí você, no, that's not a car. That is a car. Aí você, that's not a car. Você está enfatizando que não é, para dar força. Enquanto, that isn't a car, é simplesmente uma negação. That isn't a car. Não é um carro. Você está simplesmente fazendo aquela frase sem se preocupar em reforçar o seu ponto. Saca a diferença? Mas os dois existem. Então, baseado nisso, separei mais algumas frases aqui. A gente pode trabalhar em cima delas. Por exemplo, that's right. Está certo? Olha a questão de tradução, como tradução atrapalha. A frase that's right eu traduzo como tá certo. Ou simplesmente certo. Ou simplesmente correto. Quando que eu uso that's right? Tipo assim, Vinícius, então quer dizer que é só eu falar assim, assim, assado que vai estar certo? Eu posso responder falando that's right. Que é tipo, é isso mesmo, é isso que você está falando, correto, tá certinho.
Então eu traduziria essa frase com assim, ó. Certo? É isso aí mesmo, correto. Nem falaria isso é. Por quê? Em inglês a frase é that's right. Em inglês é natural você falar assim. Em português não é natural eu chegar para você e falar isso tá certo. Quando alguém te pergunta se uma coisa tá certa. Concorda? Então olha como a tradução começa às vezes a atrapalhar a gente. Eu mandei agora há pouco um áudio no Telegram tocando nesse ponto da tradução. E na verdade, se você não está no nosso canal de Telegram, tá perdendo, porque o canal de Telegram tá bem legal. Tem mais de 1000 pessoas por lá acompanhando, que eu sempre mando áudios com sacadas de aprendizado. E eu falei em como café da manhã, em inglês, é breakfast. Assim. E tipo assim, por que é breakfast? A gente chama de café da manhã por causa dos nossos próprios motivos culturais. E em inglês chama breakfast por causa dos motivos culturais deles. Mas qual é o sentido de breakfast? Refeição da manhã. Como que chama a refeição da manhã em inglês? Breakfast. Como é que chama a refeição da manhã em português? Café da manhã. Como chama a refeição da manhã em japonês? Asagohan, que significa arroz da manhã. Olha que doideira. Ou seja, a gente, quando pega isso aqui, muitas vezes a gente traduz bem, você aceita, café da manhã é breakfast. Só porque é uma coisa que você já viu muito. Como é uma coisa que você já viu muito, você aceita. Aí, pega isso aqui, você traduz that's right para correto, certo? Só porque é uma tradução nova, como é uma frase nova, uma expressão nova, a pessoa fica doida. Você fala, não, você tem que traduzir como isso está correto. E, tipo assim, tá, você pode, mas ninguém fala isso em português, sabe? Então, quando você olha para em que situações eu uso essa frase em inglês? Agora, se eu fosse passar por essa mesma situação em português, que frase que eu usaria? Fazendo nisso, você chega em traduções bem mais naturais, tá? O that também se usa para que? Tá, tudo bem. Mas that, usando com sentido para que, é outra história, tá bom? É igual o banco de sentar e o banco de dinheiro. São duas coisas diferentes que, apesar de serem escritas da mesma forma, são usadas para casos diferentes. A gente não vai tocar hoje nesse ponto do that usado como que, tá bom? A gente vai tocar só no that demonstrativo, que aponta as coisas e serve para você indicar. Então, algumas frases em inglês a mais aqui, ó. Perguntas. What is this? Significa, o que é isso? Quando que eu usaria essa frase? Eu tô com this. Então, por exemplo, é alguma coisa que eu encontrei, eu olho e falo, what is this? Entendeu o sentido? Tô segurando, pergunto, what is this? Agora, você vem até mim e traz isso, eu aponto e falo, ok, what is that? Olha a diferença. What is that? Por que eu uso that? Porque parou de estar perto de mim, agora está perto de você. Então, o que é isso? Tá bom? O que é isso perto de mim? E o que é isso perto de você? Tá? Quem não assistir a aula, se olha para isso aqui só assim, aí olha para isso aqui e fica doido, né? Duas frases diferentes traduzidas igual. Mas você que assistiu a aula e sabe como é que lida com isso, para você tá fazendo sentido. Então, esse é this e that, tudo bem? Só que o this e that, apesar de ele apontar para coisas físicas, objetos mesmo, concretos, objetos, coisas que você pode pegar this, that, this thing, essa coisa, that thing, essa coisa aí perto de você, você também pode usar o this e that para coisas abstratas. E só contextualizando para você, o que é concreto, o que é abstrato? Concreto é tudo que você pega. O que é abstrato? Coisas que você não consegue pegar. Por exemplo, uma ideia. Você consegue pegar uma ideia? Não, ideia é um conceito abstrato. Então, se alguém fala o seguinte, eu tive uma ideia. Aí você pode perguntar, what is that? Isso vai significar o que é essa ideia que você teve. Pegou o sentido? Olha só, olha a historinha aqui, ó. O A chega para você e fala, I had an idea. Significa, eu tive uma ideia. Na verdade, soaria mais natural falar no presente. I have an idea. Eu tenho uma ideia. A pessoa vai perguntar, ok, what is that? Qual que é a sua ideia? Tudo bem? What is that? O que é isso? O que é essa ideia? O que é essa coisa? Perfeito? Então, this e that também podem ser usados para representar coisas que não são coisas pegáveis, são coisas abstratas. Inclusive, dentro de frases como a pessoa está prestes a colocar a mão no fogo, brincando com o fogão, ela vai colocar a mão no fogo, você pode falar, don't do that.
Não faz isso. O que é esse that? O ato de colocar a mão no fogão. Tá? Don't do that. Não faz isso. Don't touch that. Não toque isso. Muito delicado, cuidado, pode quebrar. Don't touch that. Tá bom? Então, o this e o that serve para você substituir ideias. Então, por exemplo, aqui, qual ideia que o that estava substituindo? Justamente ideia, né? Eu tive uma ideia. What is that? Qual é a sua ideia? Então, esse caso não é bom. Deixa eu pegar outra aqui. Eu estou segurando aqui o meu objeto e eu pergunto, what is this? O que isso aqui está substituindo? This está substituindo essa coisa, o meu telefone que está aqui na minha mão. Agora, você traz uma coisa que eu nem sei o que é isso e eu pergunto, what is that? O que o that está substituindo? O that está substituindo esse objeto que você trouxe aí na minha frente que eu não sei o que é. Nesse caso aqui, na historinha que a gente fez, de, nossa, Vinícius, então quer dizer que se eu falar assim, assim, assado, tá correto? Aí eu respondo, that's right. O que esse that está substituindo? Aquela coisa que você perguntou, se eu fizer assim, 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 assado. Tá? Essa coisa que você fizer assim, 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 assado, is right, está correto. Ou seja, this e that substituem coisas que quem está na conversa sabe o que é. Tudo bem? Ou seja, eu não posso simplesmente olhar para essa frase aqui, ó, that's wrong, que significa isso está errado, isso é errado. Eu não sei o que é isso que está errado. Eu só sei se eu estiver na conversa. Então, this e that substituem coisas que só entende, só conhece quem está dentro do contexto. Por isso que frases com this e that, para elas fazerem bastante sentido, você precisa estar dentro do contexto, tá? Para coisas abstratas é só that? Não, coisas abstratas podem vir com this também. Por exemplo, se a ideia é minha, eu posso falar this idea I had, significa essa ideia que eu tive. Tá errado ideia? No português não é assim? Em inglês idea não tem i, né? Então, essa ideia que eu tive, this idea I had, eu tô falando da minha ideia. Então, this idea aqui tá comigo, tá bom? Só que não é uma coisa engessada também. Não é uma coisa engessada, porque você pode ver, por exemplo, alguém segurando alguma coisa, tá falando de alguma coisa e chamar a coisa de that sem querer, ou simplesmente chamou porque sim. Só que tá na mão dela, ela chamou de that. Tá errado? Talvez em regra sim. Mas língua é um negócio... Língua não é uma matemática absoluta. Língua é viva. Se a pessoa tem que chamar de this e chama de that, é porque ela quis chamar de that e vai acontecer de gente chamar de that, e você tem que aceitar que vai ter gente chamando de that. É tipo na nossa língua. Não é isto, isso e aquilo. Essa é a regra. Agora, se eu chamar uma coisa de isso em vez de isto, na regra eu tô errado? Na regra eu tô errado. Agora, todo mundo fala? Todo mundo fala. Em inglês é menos, tá? Em inglês, esse this e that, ele é bem respeitado, tende a ser bem respeitado, mas só tô falando para você não surtar quando você vir usando de uma forma diferente do que você achava que devia ser usado. Tudo bem? Deixa eu pegar mais alguma frase que eu separei aqui. This e that também pode ser usado para você apresentar pessoas, tá bom? Então, por exemplo, olha aqui, ó, eu chego aqui com um amigo meu e eu falo assim, ó, this is um nome. This is Charlie, my friend. Que significa, este é o Charlie, meu amigo. Clisman, depois eu falo sobre essa questão de motivação, tá? Só porque a maioria das pessoas aqui estudam só inglês, depois a gente comenta sobre isso. Mas basicamente o Clisman perguntou o que eu faço quando eu tô com a motivação baixa, não tô muito afim de estudar, tá se sentindo meio mal. Depois a gente toca nesse ponto da motivação, tá? Então, ó, this e that também pode ser usado para... até perdi a linha do raciocínio. Pessoas, tá bom? Então eu posso chegar com alguém e falar, this is Charlie, este é o Charlie. Então, também posso apontar para uma pessoa longe e falar, who is that? Que significa, quem é aquele ali, ó? Aquele longe ali, que tá ali, que não tá perto de mim. Quem é aquele? Então, pode usar this e that para pessoas também. Não tem problema. Agora tem uma coisa interessante. O this e o that, qual é a função deles em essência? Substituir nomes de coisas
que são conhecidas pela conversa. Qual é uma outra palavra que faz isso muito bem? O it. It é um pronome, né? Ele substitui um nome que ele tem justamente essa função de substituir coisas que são conhecidas pela conversa. Então, por exemplo, olha essa frase aqui. Don't do that. Significa não faz isso. Eu usaria don't do that quando eu tô vendo você fazendo, tá ali na minha fuça, eu falo don't do that. Estou demonstrando muito bem essa coisa aí que eu não quero que você faça. Agora, você pode encontrar também don't do it. Significa não faz isso. Não faça isso, né? Vou colocar não faça, só para ficar bonitinho, né? Falou. Você pode ver don't do it sendo usado também, tá bom? Mas eu não usaria tanto don't do it quando é uma coisa que eu tô vendo você fazendo. Se eu tô ali vendo você fazendo, eu preferiria usar don't do that. Fica bem enfático que é essa coisa aí. Agora, se alguém tá falando pra mim, então, Vinícius, eu tô pensando em falar com ela e eu quero terminar com ela. Aí eu sei que é uma besteira ele querer terminar com ela, eu falo, man, don't do it. Não faz. Poderia falar, man, don't do that. Poderia. Mas é só porque eu quero fazer você presente pro fato de que tanto um quanto o outro podem acontecer, você pode acabar encontrando e são naturais. Tudo bem? Então, por exemplo, olha essa frase aqui. Everybody knows it. Todo mundo sabe disso. O que é esse it? Não sei. Só quem está na conversa sabe, porque a gente tem aqui o everybody, que significa todo mundo, geral, galera toda, todas as pessoas, todo mundo. A gente tem o verbo to know, que significa saber. E aí tem esse it, que é essa coisa que só quem está na conversa sabe o que é. Então todo mundo sabe disso. Mas essa frase também poderia ter vindo assim. Everybody knows that. Todo mundo sabe disso. Tá? Então ela pode vir tanto assim quanto assado. Os dois jeitos existem e acontecem. Tá bom? Mais um exemplo aqui para você ver como that e o this também pode ser usado para poder apontar pessoas. Imagina que você está lá sentado na arquibancada do jogo de futebol da escola do seu filho. O seu filho está lá embaixo jogando. Aí ele está mandando muito, você está orgulhoso, você fala, esse é o meu garoto. Você poderia usar essa frase. That's my boy. É tipo aquela coisa do todo orgulhoso sentado lá olhando, falando, esse é meu menino. Esse é meu garoto, tá? That's my boy. Agora, vamos imaginar um outro caso. Você está conversando com alguém novo e você vai apresentar. Então, esse aqui é o meu menino, esse aqui é o meu filho. Aí é um outro caso, né? This is my boy. Nem precisa ser exclamação, é uma afirmação mesmo. Este é o meu menino. Você está apresentando aqui, esse aqui é o meu filho, this is my boy. É normal usar my boy, my little girl, my kid, my child, my son, my daughter. Vários exemplos aqui você pode usar para poder apresentar o seu filho. Vários deles são usados. Bom? Então, essa é a primeira visão que eu queria passar para você sobre this e that. Vamos dar uma revisão geral sobre o que a gente viu aqui? Primeiro, então, eu te mostrei que esses aqui são os que a gente chama de demonstrativos, que são aquelas palavras que demonstram. Então, a gente tem essas palavras no português. Isto, esta, aquilo, aquele, aquela, este, esta coisa. São coisas que você usa para demonstrar, para apontar. A gente podia até chamar de apontativos, né? Talvez. Mas, formalmente, chama de demonstrativos. Falamos um pouco sobre a pronúncia. Como é que é a pronúncia dessa palavra? É assim, ó. This. E essa aqui é that. Quando que a gente usa um ou outro, this é usado para coisas perto de quem está falando. Então, eu que estou falando posso chamar tudo ao meu redor de this. E tudo que não está ao meu redor, está perto de você, está longe de nós dois, está lá no horizonte, eu chamo de that, porque não está perto de mim. Para afirmações, eu uso this is, isto é, isso está, that is, isso é, isso está, ou aquilo é, aquilo está. E a gente viu algumas frases. That's wrong, man. Isso é errado, cara. Não faz isso. This is a car. Isso é um carro. Posso apresentar pessoas também. Tipo aqui, ó.
This is Charlie, my friend. This is Hannah, my daughter. Essa é a Hannah, minha filha. Esse é o Charlie, meu amigo. Who is that? Quem é aquela pessoa ali? Quem é aquele? Quem é aquela? Outra coisa importante, falar sobre aquele e aquela, até me lembrou da questão do gênero. Os substantivos no inglês, substantivos são nomes de coisas. Caderno, chave, pessoa, casa, apartamento, mesa, chão, teto, nomes de coisas. Isso são substantivos. Na nossa língua, os substantivos têm gênero. Masculino e feminino, não homem e mulher. O gênero masculino e gênero feminino. Então é a casa, mas o apartamento. Porque sim, porque a gente dá gênero para os nomes das coisas. Em inglês não. House, apartment. Não existe gênero masculino e feminino. Porque os nossos demonstrativos, eles mudam. Quem é aquele é diferente de quem é aquela, né? Ele, ela. Em inglês, who is that é tanto quem é aquele quanto quem é aquela. Porque não existe essa questão de gênero de nomes de coisas em inglês. Então, that é para ele, para ela. E this também é para ele e para ela. Tá bom? Então, não precisa... O que é uma coisa boa, né? Facilita. Não precisa se preocupar com questão de gênero quando a gente está falando de língua inglesa. Tá? Então, essa é a visão inicial que eu queria passar para vocês sobre this e that. Mas uma boa notícia é que não acabou. Essa foi a parte 1, a abertura, o começo do caminho do nosso this e that. A gente não termina por aqui. Amanhã, na parte 2, aqui no canal, 6h30 da tarde, a gente vai ter a parte 2 da aula sobre this e that. Então, se você não assistiu... Então, se você assistiu a essa aula até aqui, assista depois a aula de this e that, parte 2, porque a gente vai dar o golpe final. Eu vou te mostrar o outro caso em que this e that são usados, que é muito importante, muito presente, você precisa entender bem. Legal? Caso você esteja vendo esse vídeo mais tarde aqui no YouTube, provavelmente a aula 2 já está disponível e eu vou colocar aqui em cima como disponível para você olhar a aula 2, caso você tenha chegado até aqui. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacada de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.